Olá pessoal, estamos começando mais um programa Saúde em Foco. E o programa de hoje vem para falar de promoção e prevenção à saúde. Uma ideia meio diferente dos programas anteriores, nos quais a gente falou de saúde hospitalar, mais especificamente. Hoje eu vou conversar com a enfermeira Aline Lima. A enfermeira Aline trabalha em saúde pública e o tema de hoje é atenção primária. Já já eu volto para conversar com a enfermeira Aline. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. E para conversar com a gente hoje sobre saúde pública, atenção primária, eu estou com a enfermeira Aline. A Aline é enfermeira lá na atenção primária. Aline, boa noite, que bom que você está aqui para a gente falar sobre esse tema tão importante. Então, boa noite, eu gostaria de agradecer o convite, primeiramente, né, e uma responsabilidade tão grande, que é falar sobre a atenção primária e sobre a atuação do enfermeiro na atenção à saúde primária. Faz tempo que eu não pergunto aqui no programa Saúde em Foco, Aline, o que é ser a especialidade do profissional. Então, vou começar com essa pergunta com você. O que é ser enfermeira? Então, ser enfermeiro, essa pergunta ela abrange uma resposta bem complexa, mas resumindo, ser enfermeiro, o enfermeiro basicamente ele trabalha com 3 focos, né? Que é o assistencial, o gerenciamento de uma equipe ou de uma unidade, de um setor, enfim, que ele está atuante, e do cuidado, né? Então, o cuidado ao paciente. Dependendo do cenário de prática que esse enfermeiro atua, existem algumas particularidades, mas são baseadas nessas 3 premissas. Na maioria dos temas que a gente abordou aqui, a gente conversou sobre saúde hospitalar. Eu acredito que hoje é a primeira vez que a gente está conversando sobre saúde pública. Então, a pergunta que eu te faço é, lá na saúde pública, qual é a função, qual é o papel do enfermeiro? Então, o papel do enfermeiro na saúde pública, ele é um papel extremamente amplo, né? O enfermeiro, ele trabalha tanto na unidade básica, com o atendimento aos pacientes, e ele trabalha também extramuro. Então, ele tem uma atuação no meio que o paciente vive, nos outros pontos da sociedade, como as escolas, as fábricas, todos os pontos de convívio da estratégia de saúde da família. Por isso que é importante que o enfermeiro ele abranja bastante e tenha bastante conhecimento do território em que ele está atuando, né? Então, para que se faça um diagnóstico do porquê as pessoas adoecem ou porquê as pessoas morrem em determinado território, é necessário que o enfermeiro tenha um bom conhecimento e um bom diagnóstico de onde ele está atuante. O que a gente percebe no dia a dia do profissional que atua lá na ponta, que é a comissão de frente da identificação de doenças ou do processo de saúde de doença, é que o enfermeiro se torna referência para a comunidade, né? Sim, o enfermeiro ele é visto como uma referência, né, em todos os quesitos da saúde do paciente, atuando na parte emocional, na parte biológica. Então você cria um vínculo com o paciente e com a família. A gente costuma falar que o paciente ele tem o atendimento individualizado, mas a assistência prestada ela tem que ser focada no indivíduo, na sua família e no coletivo também, né, que é o meio onde ele está vivendo. Então, por isso, falando mais especificamente da atenção em saúde da família, que é onde eu estou atuando há 3 anos, a gente precisa levar muito em conta a atuação do paciente na unidade básica, o convívio dele familiar e o convívio dele com a sociedade. Porque o paciente só vai ter saúde se o ambiente onde ele vive tiver saúde também. Então é bem importante que tenha essa tríade. E é necessário que esse enfermeiro tenha uma visão extremamente ampla do todo, uma visão holística
desde a parte física até a parte psicológica, a parte religiosa. Acredito que você vê muita coisa associada a todas essas linhas de pensamento lá. Sim, o enfermeiro ele atua em todas essas questões e por ele ser referência, ele tem que saber um pouquinho de cada uma dessas particularidades que o paciente tem, né? A gente trabalha com um processo multiprofissional muito eficaz, então você tem uma rede de apoio muito boa, mas no programa Saúde da Família o enfermeiro ele vai estar gerenciando. Nós trabalhamos com uma agenda sincronizada, compartilhada entre os profissionais da unidade, entre o médico, o dentista, o nutricionista, mas o enfermeiro é o ponto de partida e ele é um dos profissionais que atua em todas as faixas etárias de vida do paciente, né? Então ele atua desde o bebê na puericultura, atua na questão da adolescência, atua durante o pré-natal, atua nas doenças crônicas, na terceira idade, então ele pega todas as faixas etárias dos pacientes. Eu sei dessa posição do enfermeiro enquanto referência, porque tanto o profissional de saúde quanto o paciente lá no meu dia a dia do hospital já me referenciou à enfermeira Aline. Então, seja no tratamento de feridas, ou seja no paciente que internou para tratar qualquer patologia, eu já vi paciente te referenciar como uma educador em saúde ou como uma avaliação. Então, é legal para a gente que está lá no hospital, que já é uma atenção mais específica, ver falar no enfermeiro como um personagem principal dessa novela que é a atenção primária. Sim, isso é uma das coisas que elucida muito o nosso trabalho, né? Quando você tem um vínculo grande com o paciente, você tem uma confiança desse paciente, as suas prescrições de enfermagem elas vão ser muito mais efetivas e, consequentemente, o resultado disso vai ser muito melhor, né? Então, o enfermeiro na base, na atenção básica, que é a ponto de partida do paciente, se ele fizer um trabalho focado na promoção, prevenção de saúde, ele vai ter uma efetividade na saúde da comunidade que ele está atuante, sim. Legal. Aline, eu quero aqui desmembrar a saúde pública. Vou te dizer algumas palavras, ou alguns contextos, e dentro desse contexto você vai falar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Visita domiciliar. Então, a visita domiciliar ele é uma ferramenta muito importante na saúde da família, né, na atenção básica como um todo, e ela não é um procedimento privativo do enfermeiro, porém é uma ferramenta muito utilizada pelo enfermeiro, né? Ela possibilita que nós tenhamos um conhecimento em loco da vida do paciente. Muitas vezes a prescrição que você faz na unidade básica, você só vai ter certeza que aquela prescrição foi efetiva, que o paciente vai conseguir executar aquilo, que você vai ter um retorno positivo, se você conhecer o ambiente que ele está residindo, quais são as dificuldades que ele tem para colocar aquilo em prática. Então você acaba tendo um vínculo maior com o paciente e com a família do paciente, o que faz que a família seja um instrumento que vai te ajudar a executar as ações que se precisa. Então é uma ferramenta fundamental para o enfermeiro na atenção básica. Acredito que ali você vai identificar fatores de risco, né? Muitos. Saneamento básico, sim. Condições de moradia. Exatamente. Então, ele abre portas para que você veja coisas que muitas vezes o paciente não te traz uma consulta de enfermagem. Na unidade, por mais que ele tenha vínculo, muitas vezes ele nem tem noção de que algumas coisas que tem na sua casa ou de alguma dificuldade que ele encontra na sua vida social vão influenciar para que ele consiga colocar aquela prescrição em prática. Então, as orientações que você faz, você faz a orientação, por mais que ela seja feita na unidade básica, você tem que ter um feedback na casa do paciente para você ver se foi efetivo o que você prescreveu, se está de acordo com a realidade desse paciente. Eu penso que até essa questão de violência, né, um assunto tão abordado ultimamente, muitas vezes o paciente não vai até você para conversar sobre isso, mas a tua atitude de ir até o domicílio do paciente prevê ou mostra a possibilidade de você poder identificar muitas coisas associadas até isso, né? Sim, e quando você vai na casa do paciente, querendo ou não, o contato se torna mais íntimo, né? Então, todos nós sabemos que o lar, a casa da gente é um lugar sagrado, né? Um lugar especial, então cada um tem suas particularidades. Quando você vai até a casa do paciente, que você mostra que você está se importando com a assistência que você está prestando, se importando com o modo como ele está vivendo, então isso acaba abrindo brechas para que o atendimento seja de maior qualidade. É uma forma de você implantar aquela velha palavrinha, ou não tão velha, mas que é a humanização, né? Exatamente. Então vamos mudar a palavra. Puericultura.
Então, a puericultura, ela é um acompanhamento que o enfermeiro faz com as crianças, né? Ele é um acompanhamento periódico e sistemático que tem por objetivo que você acompanhe o desenvolvimento dessa criança para que seja o mais saudável possível. Então, ali são abordadas diversas particularidades. Muitas pessoas associam a puericultura apenas com mensuração de medidas, né, o que é um equívoco. A puericultura, ela tem a mensuração de medidas que faz parte do exame físico, mas tudo isso está dentro de uma consulta de enfermagem, né, onde você tem um histórico do paciente, que você vai fazer um levantamento de histórico, onde você faz o exame físico, onde você analisa a questão de calendário vacinal, como está a vacinação dessa criança. Você consegue trabalhar um binômio mãe e filho, porque você atua na orientação para a mãe, né? Você faz orientações desde cuidados básicos de higiene, prevenção de acidentes, importância de uma alimentação adequada, incentivo ao aleitamento materno, e você consegue trabalhar com outros profissionais através da puericultura para ter uma abordagem satisfatória da criança. É bem importante que se faça a puericultura, porque se você detectar algum agravo durante a puericultura, você vai trabalhar para que esse agravo prejudique o menos possível o desenvolvimento dessa criança. Eu ia tocar nessa questão da consulta de enfermagem e do exame físico justamente agora, mas eu acredito que você falou muito bem dessa questão e fica a dica a todos os que são profissionais da saúde pública e aqueles que daqui a pouco vão entrar na área, né? Sim. O enfermeiro que se forma, nós temos muitos telespectadores que são acadêmicos em enfermagem, a dica de aplicar a consulta de enfermagem, o exame físico, tudo aquilo que a gente aprende na faculdade, ali naquela avaliação que muita gente pensa que é só medidas. Mensuração de medidas, exatamente. O enfermeiro, ele tem que se empoderar do que é privativo da sua profissão, né? Então, a consulta de enfermagem é um instrumento fundamental e deve ser aplicado em todas as faixas etárias, né? É a partir da consulta de enfermagem que você consegue um reconhecimento da população, um respaldo das suas ações e um planejamento do cuidado também mais efetivo, né? É isso aí. Sei que você também vai falar de consulta de enfermagem agora, mas eu te digo outra intervenção, preventivo. Tá, o preventivo, ele também faz parte de uma consulta de enfermagem com foco na saúde da mulher, e ele é um procedimento que é realizado durante a consulta, um procedimento no qual é realizada a coleta de um material biológico para a prevenção do exame Papa Nicolau para a prevenção do câncer de colo de útero. Então é um procedimento que é realizado nas mulheres em idade fértil e no momento que é feito esse procedimento, durante a consulta você aborda outras questões também que envolvem a saúde da mulher como um todo. É a partir dali que você vai fazer os diagnósticos e prescrições de enfermagem individualizados. Pensando na mulher. Isso, né? O assunto extremamente abordado nesses últimos tempos também. Aline, a gente falou no preventivo, me vem mais uma palavra, que é uma palavra, mas que contempla muita coisa. Prevenção. Então, a prevenção, ela é muito importante na atenção básica, mas ela caminha junto com uma palavrinha chamada promoção, né? Então, a prevenção e a promoção, elas têm que trabalhar juntas na unidade, na atenção básica, para que você tenha um resultado positivo na saúde da população que você está atuando. Então, como eu já havia comentado anteriormente, nós trabalhamos um indivíduo individualmente, na sua família e no coletivo também, né? É uma tríade que a gente acaba atuando. E a promoção e a prevenção, elas atuam juntas. A prevenção é quando ela é um pouco mais restritiva, né? Ela fala na ausência de doenças. E já a promoção no bem-estar, numa qualidade de vida mais adequada. Então, trabalhando as duas coisas juntas, tanto de forma individual na consulta de enfermagem, junto com os outros profissionais, nas atuações em grupo, se você tiver uma promoção, uma prevenção satisfatórias, certamente os resultados sanitários vão ser bem mais favoráveis. Legal. Uma coisa puxa a outra. Educação e saúde. A educação em saúde, ela é uma palavrinha, são 3 palavrinhas que estão bem presentes no nosso dia a dia, né? O enfermeiro, ele faz essa educação na unidade e também, como eu já havia falado, nas escolas. Hoje a gente tem o programa Saúde na Escola, em que a atenção básica atua bastante, que é um trabalho que nós fazemos nas escolas, abordando temas relevantes de acordo com cada bairro que apresenta. Nós fazemos educação em saúde em algumas indústrias, em alguns ambientes de trabalho, e a própria educação em saúde que acontece ali na unidade, no momento, na sala de espera mesmo do paciente. Então, os pacientes que estão aguardando o atendimento, eles passam por educação em saúde. Hoje, se você for pensar, a educação em saúde é o caminho
para que a gente tenha uma promoção, uma prevenção de saúde. Então, assim, a promoção e a prevenção, elas precisam de mais da educação em saúde, né? E é uma coisa que tem que ser abordada por todos os profissionais, não só pelo enfermeiro, né? Hoje a atenção básica tem brigado para que isso seja abordado por todos os profissionais, dependente da área que está atuando, para que seja mais efetiva, né? Assim como o tratamento multidisciplinar, a educação em saúde também multidisciplinar. Sim, né? exatamente. Bom, eu vou te fazer uma provocação. Que vai surtir como uma provocação mesmo. Dá para atender todo esse povo? Olha, a gente não precisa falar em questão de números, mas a gente precisa trabalhar com uma organização, né? Hoje as unidades, o enfermeiro, o primeiro ponto de partida, ele precisa ter uma agenda de trabalho, né? Então, nessa agenda, a gente procura colocar os programas em separado, né, em dias e períodos separados. A gente tem a livre demanda, né, como o enfermeiro ele é referência numa unidade básica, então nós temos uma procura muito grande, uma procura espontânea dos pacientes muito grande durante o dia. Então você precisa ter um equilíbrio na tua agenda entre os atendimentos programados e a demanda espontânea. Mas você consegue fazer o atendimento sim, até porque você não atua só individualmente, você atua nos grupos, né? Os grupos eles suprem muito isso. Né? Às vezes, quando você pega um grupo de pessoas que têm hipertensão, um grupo de pessoas com diabetes, um grupo de idosos, você consegue estar trabalhando de forma mais efetiva e falar para mais pessoas ao mesmo tempo, né? E essas pessoas vão ser multiplicadoras na comunidade, no ambiente que elas estão vivendo, na família, então acaba te ajudando. Né? Isso aí. E o enfermeiro é valorizado na saúde pública? Olha, estamos no caminho, né? O enfermeiro ele tem atualmente ele tem uma valorização bem satisfatória, né? A comunidade em si, quando você tem um vínculo e tudo mais, você é bem reconhecido, você é bem quisto na comunidade que você atua, né? Então eu acredito que o enfermeiro, tanto para a visão da sociedade como no ambiente de trabalho para os demais profissionais, para as outras categorias, ele já conquistou um espaço muito grande e a valorização ela está acontecendo de uma forma bem positiva. Aline, ainda dá para se apaixonar pela enfermagem? Dá sim. Eu sempre comento com os acadêmicos que passam na nossa unidade em estágio, que a gente acaba sendo uma referência, acaba conversando com eles, eu sempre comento que nós precisamos fazer a enfermagem que nós queremos, né? O enfermeiro, quando a gente fala que o enfermeiro é o espelho da unidade, é porque a atuação do enfermeiro perante a sociedade, na unidade que você está trabalhando ou no setor que você está trabalhando, ela é muito importante. Então, tem que partir de nós. Nem tudo depende de nós, mas a vontade tem que partir por nós. É uma profissão maravilhosa, é apaixonante, né? Então, quem tem essa paixão tem que ter a coragem também de assumir ser enfermeiro. Isso aí. Bom, você se encontrou na saúde pública, né? Sim. Eu queria que você desse, então, uma dica àquele profissional que quer entrar na saúde pública, que deseja entrar nessa área. O que você tem como enfermeira de saúde pública, apaixonada, porque você falou aqui que você ainda se apaixona, vai continuar se apaixonando, porque vê resultado. Sim. O que você diz para o nosso telespectador que tem vontade de entrar na saúde pública? Tá, eu digo que é um caminho muito interessante, né? É um cenário muito gratificante de prática, né? A gente tem uma demanda muito grande, mas a nossa atuação ela é muito reconhecida e é muito satisfatória. Dia após dia, nós vamos construindo no território em que nós estamos uma atuação satisfatória, e para que nós façamos uma enfermagem que nos orgulha, depende principalmente que nós tenhamos conhecimento, força de vontade, e é isso. Bora fazer a enfermagem que vai nos orgulhar aí, né? Eu conversei com a Aline, mas antes de terminar, Aline, eu acho que dentre todas as dicas que você deu, a principal dica a esses que a gente conversou agora é: faça a enfermagem que você quer. Exatamente. Você faz a enfermagem que você Vamos quer. ser a enfermagem que nós queremos. É isso aí. Aline, muito obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade. Sei que teríamos muito mais assunto para estar abordando aqui, mas acredito que a gente consegue contribuir de várias formas para aqueles que nos assistem nesse momento. Obrigado. Imagine, eu que agradeço. Obrigada a vocês. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer.
Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito e não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Toda quinta-feira, às 22 horas, aqui na TV Araucária, você nos acompanha com um novo tema, com um novo assunto. E eu quero a tua sugestão de assunto, eu quero a tua sugestão de pauta para essas entrevistas semanais. Manda lá no meu WhatsApp, 42 9927 5216. Nos acompanhe também lá na nossa página no Facebook, Programa Saúde em Foco, e assista aos programas lá no canal no YouTube, Saúde em Foco Guarapuava. Amanhã no site G Mais Notícias. Pessoal, semana que vem eu espero vocês.